Queridos irmãos, graça e paz, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro. Vamos dar continuidade à exposição nessa epístola. Tenho fé que um dia iremos finalizá-la em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 12. Vamos finalizar o penúltimo capítulo dessa epístola importantíssima, a palavra do Senhor, as verdades do nosso Senhor, que Ele expôs através do apóstolo Pedro. Como foi avisado pela manhã, o nosso pastor está pregando na igreja presbiteriana da Encruzilhada. Foi convidado pelo pastor Petrônio, por isso que ele não está presente nessa noite. Mas vamos ouvir a exposição da palavra do Senhor, que se encontra em 1 Pedro capítulo 4, do 12 ao 19. Eu vou ler e os irmãos acompanham com fé, sabendo que é a revelação do nosso Senhor para as nossas vidas. E nessa noite, o Senhor, na época, meus irmãos, os cristãos eram extremamente perseguidos. Era um povo estranho. Não é como hoje, que nós somos perseguidos sim, mas naquela época era muito pior. Naquela época, os cristãos, eles não participavam das festas comuns. Os cristãos, eles não adoravam a todos os deuses da época. Pedro fala que ele está escrevendo aos forasteiros da região da Galácia, da Capadócia, da Ásia e na Bitínia. Essas regiões totalmente tomadas e influenciadas pela cultura grega e romana. Por isso, era muito comum que todo emprego, qualquer atividade, qualquer coisa que eles pudessem fazer, era associado com algum deus. Obrigado, meu irmão. Tudo que eles fizessem, tudo que eles poderiam fazer, era associado com algum deus. E era estranho que nessa época, e durante muito tempo, os cristãos eram chamados de ateus. Os cristãos eram chamados de ateus porque eles não criam no panteão de deuses gregos. Dos diversos deuses gregos, os cristãos não acreditavam em nenhum. Por isso eles eram chamados de ateus. E ainda mais, eram chamados de canibais. Parece tolice, mas no início do cristianismo, eles eram chamados de canibais, porque o que o povo via era que o povo cristão se reunia para comer da carne e do sangue do seu principal mestre. Então eles eram reputados como canibais e ainda mais, eram reputados e considerados como incestuosos, porque os cristãos se casavam com suas irmãs. Era comum chamar de irmão, irmã, e aí ao ver um irmão, um homem se casando com a sua irmã na fé, eles falaram, eles são incestuosos, eles são canibais e eles são ateus. É por isso que Pedro, ele dedica um tempo para falar ao cristianismo e abandonando a religião do seu marido. Então os cristãos, meus irmãos, nessa época eram extremamente perseguidos. O que Pedro vai falar aqui é sobre perseguição, mas vai falar também de sofrimento como um todo. Nós podemos aprender também sobre sofrimento. Outra coisa que os cristãos faziam e que trazia prejuízo para eles é que os cristãos não chamavam os governadores, ou o principal governador, Nero, de Kyrios. Kyrios é a palavra grega para Senhor. O único Senhor para os cristãos era o Senhor Jesus Cristo. Todo mundo chamava o governador, o chefe de tudo, de Kyrios, de Senhor, mas os cristãos se negavam a isso. Então, todo o momento, os cristãos estavam demonstrando que eles eram cristãos e eram diferentes, e por isso a perseguição acontecia. Essa epístola foi escrita apenas 20 anos antes de começar a verdadeira e massiva perseguição nessa região, onde os cristãos eram perseguidos, eram capturados, eram ainda vivos, eram cobertos de piche e colocados em postes para iluminar a cidade de Roma. Antes mesmo disso, esses homens já eram perseguidos. E a gente vai ver hoje, meus irmãos, algumas orientações, 6 orientações diante dessas perseguições. A primeira se encontra no versículo 12, veja só. A primeira orientação que o Senhor vai nos dar diante das perseguições é a seguinte, versículo 12. Amados, não estranhem
o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Irmãos, o fato é que Deus nos ama, é verdade de que o nosso Deus enviou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, é verdade que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, mas isso não significa que não iremos sofrer. Parece óbvio, mas a mensagem que é pregada hoje em dia é o oposto disso. Não na nossa igreja, mas as mensagens que viralizam por aí são essas mensagens. O presbítero Eric comentou hoje pela manhã, e eu vou trazer a frase na íntegra. Um pregador da atualidade disse o seguinte: se Deus deixou você ver, tocar, sentir, sonhar e abraçar, é porque Ele tem o poder de te dar muito além do que você imaginou. Amém? Misericórdia. Peguei vocês. Ele disse: se Deus fez com que você sonhasse, com que você imaginasse, com que você visse aquilo que você tanto quer, é porque Ele vai te dar. Presbítero misericórdia, isso. Presbítero Eric, muito sabiamente, disse que isso não aconteceu com Moisés. Moisés sonhou, imaginou, viu a terra prometida, mas ele não entrou na terra prometida. O evangelho que é pregado hoje é um evangelho simplório demais, café com leite, é um evangelho muito de bênçãos e de alegria e de zero provações. Isso não é de hoje, é muito antigo. Quando Jó estava passando por sofrimento, o primeiro amigo de Jó disse: Jó, certamente você está em pecado. Jó, se você está sofrendo é porque você está pecando, porque não é possível. Você é um homem justo. Um homem justo não sofre. Muito pelo contrário. O que Pedro diz aqui é: meus amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês. O fogo irá surgir no meio de vocês e vocês não devem achar isso estranho. Isso é normal. Isso faz parte. Mas a grande diferença para aqueles que querem fugir dessa provação, nós que abraçamos essas provações, esse fogo, nós entendemos a proposta, o objetivo desse fogo que surge no meio de vós, no meio de nós. Veja, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova. Pôr à prova, a palavra usada aqui é a mesma palavra do processo do ourives, que pega o ouro e ele esquenta aquele ouro a temperaturas elevadas, para que a impureza se dissolva e o ouro permaneça puro. Nós somos provados no fogo. É esse fogo que surge no meio de nós para nos colocar à prova. Não ache estranho, como se alguma coisa fora do normal, extraordinária, fora da ordem, estivesse acontecendo. Se a sua vida, se você é um cristão, a certeza que nós temos é que vamos morrer e de que até o final da nossa vida nós iremos sofrer. Pedro é claro, franco e direto. Não estranhe. Não fique perplexo como se algo fora do normal acontecesse. E queridos, o apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso lá na sua segunda carta aos Coríntios, onde os judaizantes da época falavam: Paulo, se você é de fato um apóstolo de Cristo, por que você sofre tanto? Se você se diz apóstolo, se você se diz seguidor de Cristo, por que você sofre tanto? E Paulo passa o começo de 2 Coríntios inteiro explicando isso. Ele fala que ele sofre provações para Deus o encorajar. E ele sendo encorajado, ele pode encorajar os outros irmãos. E depois ele fala que nós somos como tesouros dentro de vasos de barro. E que esse vaso de barro precisa ser quebrado para que o tesouro venha à mostra. Paulo explica: eu sou um pregador do evangelho e é exatamente por isso que eu sofro. É algo normal e o nosso Cristo, nosso Senhor, nos avisou isso. Veja comigo, Mateus, isso mesmo. Mateus capítulo 24. Veja na sua Bíblia ou acompanhe no slide, de preferência na sua Bíblia. Mateus 24, a partir do versículo 9. O nosso Jesus foi extremamente direto, claro e objetivo, didático e pedagógico. Em Mateus 24, a partir do versículo 9.
Mateus 24:9 diz assim: vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão em outras ocasiões, no seu sermão do monte, e principalmente pelo que diz em outras ocasiões, no seu sermão do monte, e principalmente pelo que diz no fim. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, e para o testemunho de todas as nações, então virá o fim. Ele fala que esses acontecimentos do povo dele ser odiado, morto e maltratado vai acontecer até o fim dos tempos. Até que toda a terra conheça o nome de Cristo, até que ele volte, eles vão nos matar, eles vão nos perseguir. Jesus Cristo avisou de maneira clara e objetiva. Mateus capítulo 10, a partir do verso 16, coloca aí, Larissa, por favor. Mateus 10, 16. Eis que eu os Satanás. Jesus disse, me chamaram de Satanás. Jesus disse, me chamaram de empregado de Satanás. Quanto mais vocês, eu, o Filho de Deus, fui blasfemado dessa forma. Quanto mais vocês. Os homens de hoje em dia ousam a falar, não toquem no ungido de Deus. Essa palavra que você falou contra mim, eu repreendo, eu desfaço, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho autoridade, eu faço isso. Jesus deixa claro que nós seremos odiados. Verso 22, todos odiarão vocês, todos. Essa é a realidade, nós não podemos nos espantar com isso. O aviso foi dado e o Senhor é gracioso para nos manter fiéis até o fim. Foi isso que Ele nos deixou para nós. Tudo isso vai acontecer. Quem permanecer fiel até o fim será salvo, irá para a minha glória. Então essa é a primeira orientação que Pedro mostra, que o sofrimento, ele não apenas é normal, mas ele é necessário e ele faz parte de uma vida diante do Senhor. O segundo ensinamento está no versículo 13. 1 Pedro 4, versículo 13, dando seguimento à nossa exposição. Diz assim, 1 Pedro 4, 13. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Ao invés de se espantar, ao invés de nos espantarmos, devemos nos alegrar. Mas essa alegria não é uma alegria hipócrita, não é uma alegria falsa, não é uma alegria simplesmente para mostrar para os outros. O que Pedro está dizendo aqui, o que o Senhor está dizendo através de Pedro, não é que, enquanto a gente estiver passando por provação, eu tenho que manter o meu sorriso, eu tenho que manter a minha alegria diante dos homens. Não, não, não e não. Não é isso. O Senhor está dizendo que existe uma alegria maior do que isso. Cristo disse no seu sermão do monte, bem-aventurados os perseguidos em meu nome. Bem-aventurado não significa simplesmente feliz, mas é mais do que feliz. Essa felicidade que o nosso Senhor fala aqui é uma felicidade, é um vislumbre da glória, é algo que está proposto para nós, assim como é dito lá em Hebreus capítulo 12. Ele fala que nós somos co-participantes dos sofrimentos de Cristo. É um grande privilégio nos assemelharmos a Cristo. A cada sofrimento, a cada perseguição, podemos lembrar, Cristo sofreu a mesma coisa. Eu estou imitando a Cristo, não só nas minhas atitudes, mas na minha vida. Cristo disse que o seu alimento era fazer a vontade do Pai. E como ele próprio disse, o Senhor não é menor do que o servo. Se o Senhor, Cristo, sofreu e padeceu, quanto mais nós, meus irmãos. Veja, Hebreus capítulo 12. Abra sua Bíblia ou acompanhe no slide. Hebreus capítulo 12. Veja só a preciosidade desse texto.
falando que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Hebreus 12, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. No relato da crucificação de Cristo, é mostrado que Jesus sorri, é mostrado que Jesus ele se alegra, é mostrado que Jesus ele está cínico ou que ele não está nem aí diante da cruz. Não. É mostrado um Cristo que padece, é mostrado um Cristo, um servo sofredor, é mostrado um Jesus que passou pelo nosso inferno. A maior prova do sofrimento de Cristo é quando ele fala: Senhor, por que me desamparaste? Meu Pai, eu sou o teu filho, eu fui eternamente gerado de ti, e o Senhor me abandonou. Cristo viveu o nosso inferno, ele viveu a separação de Deus. O Verbo encarnado, o próprio Deus, de maneira miraculosa, foi afastado do Deus Pai. Não existe sofrimento maior do que estar afastado de Deus. E em momento nenhum é mostrado Cristo alegre, sorridente, mas o texto mostra: em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Existe uma música que mostra o relato dita pelos católicos, Santa Luzia. Uma música que mostra que essa mulher foi zombada durante toda a sua vida, dizendo que ela morreu sem ver nada. Ela passou a vida toda sem enxergar nada, apenas cultivando visões, apenas cultivando incertezas, mas no final da música mostra que a primeira coisa que ela viu foi Cristo. Já comentei aqui, ela escreve que ela dizendo, né? Eu serei muito privilegiada, porque a primeira coisa que os meus olhos vão ver é Cristo. Luzia nasceu cega, ela nunca viu nada. E ela escrevendo, dizendo para o seu copista, escrevendo no seu diário, ela disse: eu nunca vi nada. A primeira coisa que eu vou ver vai ser Cristo. Eu que hoje não consigo correr porque eu tenho medo de cair, quando eu estiver no céu, eu posso correr sem medo aos braços de Cristo. É essa alegria que lhe estava proposta para Cristo, para Luzia e para todos nós. Ela foi zombada, ela relata que ela foi zombada, dizendo que ela não levou nada nesse mundo, que ela não ia levar nada daqui. Exatamente. Ela nunca viu nada. Ela literalmente não levou nada. A gente que enxergamos bem, nós que podemos ver bem, nós não levamos nada para a glória eterna, quanto mais essa moça. Mas o contentamento dela, a alegria dela era: eu vou ver a Cristo. Enquanto ela era zombada, ela, em um sentido humorístico, se colocava acima de nós, dizendo: eu sou privilegiada, porque vocês viram um monte de coisa ruim, a primeira coisa que eu vou ver é Cristo. Tamanha alegria que era além da sua condição de visão, era além da sua condição. Queria ver a Cristo. Oi? Voltou. Misericórdia. Seguindo. Queridos, Hebreus capítulo 12 mostra isso. O versículo 3 fala: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. O autor de Hebreus fala: pensem naquele que sofreu tudo isso. Meus irmãos, que momento dos nossos dias nós paramos para pensar ou refletir? Pausa dramática. Quanto
Quantos momentos nós temos no nosso dia que nós paramos da nossa correria diária e normal para pensar? O autor de Hebreus diz isso. Pensem naquele que suportou tamanha oposição, para que vocês não cansem nem desanimem diante das provações. Aquilo que vai nos dar alegria, essa alegria dita no versículo 13. Alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Essa alegria só vai ser aplicada em nossos corações quando tivermos momentos com o nosso Senhor. É mostrado hoje em dia que a nossa geração, não só os menores, mas nós, adultos, nós odiamos o tédio. Nós vivemos fugindo do tédio. Qualquer vislumbre de tédio, nós já corremos para alguma coisa e não cultivamos um tempo de meditar nas verdades do Evangelho. Ou vislumbrar, ou olhar para esse Cristo que sofreu tanto e que nos dá força para continuar. É apenas assim, meu irmão. É isso que Pedro mostra nessa segunda orientação. O sofrimento de Cristo mostra que o sofrimento de Cristo, ele é aplicado a nós. Sofremos igual a ele. Isso é uma grande alegria. O terceiro ensinamento está no verso 14. Veja só, versículo 14 do nosso texto. 1 Pedro 4, verso 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês serão bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Pedro, ele usa duas imagens, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Esse termo Espírito da glória foi com certeza tirado do Antigo Testamento. É aquela palavra que talvez você conheça, talvez você já ouviu, que é a Shekinah de Deus, é a presença do Senhor. É mostrado no Antigo Testamento, quando o tabernáculo é feito, a Shekinah, o Espírito da glória de Deus desce, entra no tabernáculo e consagra aquele tabernáculo para o Senhor. Ele fala, o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. O pastor Augustus, ele ilustra falando que esse Espírito de Deus ilustra e está totalmente ligado com o que aconteceu no batismo de Cristo e no Monte da Transfiguração. Nesses dois momentos grandiosos da vida de Cristo, é mostrado que o Espírito de Deus estava sobre Jesus. Esse mesmo Espírito que desceu no tabernáculo, selando o tabernáculo, selando o templo que Salomão construiu depois, é o mesmo Espírito de Deus que desceu sobre Jesus, desceu lá no Monte da Transfiguração, desceu no dia de Pentecostes e habita em mim e em você. Nós somos selados por esse Espírito. E veja, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Veja só, Hebreus capítulo 12 ainda, o versículo 32. Hebreus capítulo 12, versículo 32. Perdão, irmãos, 32 não. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 32, veja. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate e ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes,
mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aqui mostra uma lista de homens que sofreram e de acontecimentos que esses homens viveram. Em um dos termos aqui, de tantas coisas, falam que eles foi partido ao meio. Existem documentos fora da Bíblia, mas documentos históricos que podem nos ajudar e que provavelmente quem foi cerrado ao meio, que diz aqui em Hebreus capítulo 12, foi o profeta Isaías. Existem documentos fora da Bíblia que mostram isso. Esses homens sofreram e o autor de Hebreus fala: o mundo não era digno desses homens. Eles foram maltratados, cerrados ao meio, zombados, mas o mundo não era digno deles. Eles viveram, mas foram fiéis ao Senhor. Eles tiveram o seu nome selado pelo Espírito Santo. Essa é a nossa esperança. É isso que nos traz alegria, é isso que nos traz uma bem-aventurança, uma alegria maior do que a alegria oferecida por esse mundo. Essa é a terceira orientação. Nós somos alegres por causa do Espírito de Deus que está em nós. Veja agora a quarta orientação, 1 Pedro 4, 15 ao 16. Vamos sofrer, mas esse sofrimento que eu estou dizendo é o sofrimento em nome de Cristo, e não o sofrimento por praticar coisas ruins. Nós sabemos que quando pecamos, o nosso Deus nos disciplina. Nosso Deus, Ele toca em nossa vida. Jamais perderemos a salvação que Ele mesmo nos deu e garantiu. Mas nós sofreremos diante dos nossos pecados. Pedro vai dizer: sofram por praticar o bem e não por praticar o mal. Um pecado que Pedro destaca aqui, veja só, que nenhum de vocês sofra como um assassino, tranquilo, ou ladrão, tranquilo, ou malfeitor, tranquilo, ou como quem se mete na vida dos outros. Pedro elenca essa lista. Ele já tinha dado uma lista anterior de vários erros, mas ele resume mais ainda a lista que está no mesmo bolo, na mesma galera, na mesma situação: o assassino, o ladrão, o malfeitor e aquele que se mete na vida dos outros. Traduzindo melhor, aquele que é rápido em julgar, aquele que é rápido em falar dos outros, em não exercer compaixão para com os outros. A mesma coisa de ser um assassino, ladrão ou malfeitor. Podemos ilustrar isso, os irmãos não precisam abrir. Em Mateus capítulo 7, quando ele vai falar sobre a ilustração da trave e do cisco, Jesus vai falar que para você tirar o cisco do olho do seu irmão, você tem que tirar a trave do seu olho. E veja, o ensinamento de Cristo, nesse capítulo 7 de Mateus, no Sermão do Monte, não está falando somente, não está falando apenas de um senso de fidelidade ou de coerência. Eu preciso parar de fazer esse pecado, deixar esse pecado, para exortar um irmão que está cometendo esse pecado. Verdade. O texto fala também disso. Mas, além disso, o texto de Mateus, capítulo 7, diz assim: hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que eu apliquei para os meninos lá na classe, que a gente está estudando o Sermão do Monte, é que Jesus ensina que nós devemos compreender aquilo que o nosso irmão está passando. Devemos tirar aquilo que tampa os nossos olhos para que possamos observar com mais clareza o cisco do nosso irmão. Se nosso irmão cometeu um pecado, se nosso irmão cometeu alguma falha, muitas vezes nós somos rápidos em julgá-lo como pecador, julgá-lo como ímpio, julgá-lo como tolo, julgá-lo como sem temor a Deus. Mas muitas vezes nós não tiramos a trave do nosso olho para exercer misericórdia para com o nosso irmão. Por que o meu irmão fez esse pecado? Por que ele pecou assim? Ele precisa de alguma instrução? Ele precisa de alguma ajuda? Ele precisa ser exortado?
O que é que está em volta dele que está levando ele a praticar isso? Ele pecou, o problema é dele. Mas nós devemos nos compadecer do nosso irmão, ao invés de simplesmente falar, falar, falar e falar. Dei o exemplo lá na sala com Augusto, que é um exemplo hipotético, viu, irmãos? Usei Augusto como um exemplo hipotético, tá? Ele se ofereceu para ser usado como exemplo. Vamos supor que Augusto cometeu um pecado. Só uma suposição, porque o meu irmão, ele é perfeito, assim como eu. Ok? Ó, a voinha já está acariciando ele. Menino lindo. Vamos supor que Augusto comete um pecado. E vamos supor que toda a igreja sabe. E aí está toda a igreja falando, esse Augusto é isso, ele é aquilo. Ele é irmão de seminarista, mas não sabe de nada. Ele é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Somos muito bons em falar, falar, falar e falar. A igreja toda viu o que ele fez, mas não tem um crente para chegar em Augusto, um exemplo, e falar, está precisando de oração, meu irmão? Veja, isso que você fez, eu vi, isso aqui está errado, porque a palavra do Senhor mostra isso, isso e isso. Se arrependa desse seu pecado, faça diferente. Mas nós não nos esforçamos para isso. Gastamos o tempo para falar, 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 e não tiramos um pecado parecido, não tiramos outro pecado, talvez maior, dos nossos olhos, das nossas vidas, para que possamos chegar ao nosso irmão e orar por ele, exortá-lo. Exortar é uma prova de amor. Aquele que se mete na vida dos outros é como esse exemplo. Viu o pecado e fala, julga, repreende e não faz mais nada. Não serve de nada, meus irmãos, fazermos isso. Fazer isso é a mesma coisa que ser um assassino, um ladrão ou um malfeitor. Talvez nós estejamos praticando isso. E talvez o Senhor esteja lhe disciplinando por causa disso. E o que Pedro fala aqui é, não sofra por causa disso. Não deixe que Deus desça a sua disciplina sobre você por sofrer isso. Sofra por causa da perseguição. Sofra em nome de Cristo e não em nome do seu pecado. Muitas vezes sofremos no nosso nome. Quando tomamos as nossas decisões, quando buscamos a nossa vontade, aí sofremos. Diante desse sofrimento causado pelo nosso pecado, esse sofrimento ele é doloroso mesmo. Esse sofrimento, a única esperança que temos é que Deus ele é misericordioso, mas esse sofrimento ele é justo e ele é doído. O sofrimento da perseguição dá uma esperança. Quando sofremos em nome de Cristo, estamos sofrendo igual a Cristo. Mas quando sofremos por causa do nosso próprio pecado, aí é sofrimento valendo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Se você está em Cristo, comete um pecado, você não perderá a sua salvação. Deus não vai te amar menos. Muito pelo contrário, Ele vai te amar mais e vai te amar tanto que Ele vai disciplinar você. Então busque sofrer pelo motivo justo. Busque sofrer em nome de Cristo e não no seu nome, para fazer a sua vontade e para fazer aquilo que você bem quer. Verso 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Se nós, em nosso trabalho, somos julgados e zombados como santos, devemos nos orgulhar disso. Se nós somos zombados, perseguidos no nosso trabalho, no nosso colégio, porque somos cristãos, glória a Deus por isso. Mas você deve se envergonhar se você é considerado como qualquer outro. Qualquer outro homem, qualquer outro rapaz, qualquer outra moça. Isso é motivo de vergonha. Isso é motivo de chacota para você. Todo mundo lhe reputa como um homem bem-sucedido, mas que é desonesto no trabalho. O mundo todo lhe reputa como um grande homem, mas é desonesto. Se envergonhe disso. Mas a gente deve se orgulhar se nós somos perseguidos por causa do nosso Senhor. Essa é a quarta orientação que Pedro nos dá. E a quinta, caminhando para o fim, versículo 17 e 18. Diz assim: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Para ilustrar isso, o pastor Augusto de Nicodemos, ele conta a seguinte história.
pastor Augustus Nicodemos estava estudando na Holanda, fazendo o seu doutorado, se eu não me engano. E ele estava estudando lá e ele tomou uma decisão muito boa de começar a namorar a filha do diretor do seminário. Se deu bem. Ele começou a namorar a sua esposa até hoje, né, Minka, a filha do pastor Francisco Leonardo, holandês, conservador. E o pastor Francisco Leonardo chamou ele na sua sala e disse: Augustus, não estranhe, mas a partir de agora eu vou tratar você com muito mais rigor do que os outros meninos, tá? Você vai ser tratado com muito mais rigor. Meus olhos vão estar atentos muito mais às suas práticas do que aos outros, para eu não ser reputado como priorizar o meu genro em nome dos outros. Você será tratado muito pior, com muito mais rigor. E é parecido com o que Pedro fala. Nós somos filhos de Deus. Nós somos tratados com muito rigor nesse mundo por Deus. É o que o texto diz. Chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. É mostrado, meus irmãos, e é claro na Bíblia, que o fim dos tempos já começou. Oi? O fim dos tempos começou na morte de Cristo. Quando Jesus morre, ressuscita, o fim dos tempos se inicia. Romanos capítulo 1 fala que a ira do Senhor é revelada dos céus. Deus está trazendo a sua ira. E como é que ele demonstra a sua ira? Por meio de tantas coisas ruins que acontecem na vida comum. E aqui é mostrado que o juízo começa pela casa de Deus. E nós sofremos, não por causa de um juízo direto do Senhor, mas de um juízo geral. Não há condenação para os que estão em Cristo. Seremos salvos, seremos guardados, estamos guardados, a nossa salvação está garantida, mas iremos sofrer com muito mais rigor do que as criaturas de Deus. No fim dos tempos, a coisa vai se inverter. Versículo 18. E se é com o final do verso 17. Vamos ler de novo o 17? Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se durante a nossa vida o Senhor é muito mais rigoroso com nós, quem dirá no fim de tudo com a vida dos ímpios? Com a vida daqueles que não obedecem ao Senhor? Parece que Pedro agora está voltando para os ímpios, se voltando para aqueles que não obedecem ao Senhor. Ou talvez para aqueles que leram os versos anteriores e se tocaram de uma vida de sofrimento. Pedro falou, vocês vão sofrer, não estranhem, sofrimento, sofrimento, sofrimento. Mas Pedro deixa claro, a gente vai sofrer. Se a gente sofre agora, se a gente está sofrendo, imagine os ímpios. Como foi dito pela manhã, o pastor recomendou a leitura do texto de capa do boletim, que o título é O Inferno Fácil. Talvez você cristão, não nós, mas talvez muitos cristãos fora do nosso país, olhem para a sua vida e possam dizer, meu Deus, a minha vida é um inferno. Talvez Paulo pudesse falar, preso, meu Deus, a minha vida é um inferno. Mas o que Thomas Watson vai falar no texto é que o inferno que nós vivemos aqui não se compara com o verdadeiro inferno que os ímpios sofrerão. Sofremos aqui, mas o sofrimento para os ímpios será muito pior. Se você não quer sofrer como cristão e quer aproveitar a vida aqui na terra, quando tudo acabar, o jogo vai virar. O mundo vai virar de cabeça para baixo. Os cristãos vão exultar e os ímpios vão sofrer eternamente. Versículo 18. Se isto é salvo, que será do ímpio e do pecador? Veja, se é com dificuldade que o justo é salvo, não entenda mal esse termo. Pedro está falando de um justo. Se o justo, ele é salvo, ou seja, se o justo, ele chega na glória, ele chega no céu com dificuldade, que será do ímpio e do pecador? Abrindo parênteses, esse texto não está dizendo que, diretamente que, ser salvo é difícil. Como se para ser salvo nós devemos nos esforçar. Não é isso. Pedro já está dizendo,
se é com dificuldade que o justo, aquele que já é justo, aquele que já é salvo, aquele que já é escolhido, se esse cara escolhido, remido, lavado, predestinado, eleito, adotado, se esse cara sofre, se esse cara antes de chegar na Nova Jerusalém sofre, quanto mais do ímpio e do pecador. Então, coloque na balança, você, meu amigo, que não conhece a Cristo, coloque na balança. Se você acha que viver uma vida diante do Senhor é difícil, é de sofrimento, é de abnegação, tenha certeza que é sim. Mas muito pior é a vida daquele que não segue a Cristo. Talvez não agora, mas depois será uma vida bem pior. Gosto sempre do exemplo do vídeo de um senhorzinho que precisa de muito ensinamento, mas ele diz: o cristão, ele não fuma, ele não bebe, ele não fala palavrão e ainda sofre um bocado. Resumindo bem, é tipo isso. A gente abdica de um monte de coisa nessa vida, não só essas 3 coisas, muito mais. E ainda sofre, é verdade. Quanto mais os ímpios que não seguem a palavra do Senhor. Por último, 1 Pedro 4, versículo 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ah, mas tudo isso que a gente está passando é obra do acaso. Deus não está no controle de nada. A pandemia aconteceu porque Deus ele se descuidou. Aquela tragédia aconteceu, não foi Deus que fez, não. Isso que eu estou sofrendo vem do diabo. É o diabo que está fazendo eu passar por isso. O texto está dizendo: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Pedro deixa claro que é da vontade de Deus que a gente sofra. Pedro nos dá um choque de realidade. Você está sofrendo, é da vontade de Deus. Por isso que, meus irmãos, aquele texto de Filipenses que fala que a paz de Deus seja o árbitro no seu coração. Ali fala de relacionamento entre irmãos. Que no relacionamento entre irmãos, a paz deve ser o árbitro em seu coração. Esse texto, a paz deve ser o árbitro do seu coração, não está trazendo ensinamento quanto à tomada de decisões. Esse texto fala sobre relacionamento entre irmãos. Se eu estou brigado com meu irmão, o que deve arbitrar essa briga deve ser a paz. Eu devo fazer de tudo para viver em paz com meu irmão. Mas muitos dizem: se eu estou em paz é porque é a decisão correta. A minha vida está tudo bem. Eu estou bem, minha vida financeira está indo bem, tenho uma perspectiva de fazer isso, então Deus está muito feliz comigo. Talvez muito pelo contrário. No Sermão do Monte é mostrado que os hipócritas, eles se aparecem, eles oram na frente de todo mundo e Jesus fala: eu garanto que eles já receberam a sua recompensa. Os hipócritas, os ímpios, que querem apenas ter riquezas nesse mundo, Jesus fala, eles já receberam a sua recompensa. Se um ímpio quer abandonar Deus e quer ficar rico, tranquilo. Tranquilo. Romanos capítulo 1, Deus os entrega às suas paixões. Um ímpio, ele quer ser rico, quer ser famoso, quer ter um monte de coisa. Deus não tem nenhum problema com isso. Asaf percebeu isso. Por que que um ímpio prospera? Por que que isso acontece com os que não amam ao Senhor? E ele conclui dizendo: certamente Deus é bom para Israel. O que eu quero dizer é: a nossa vida é marcada por sofrimento, por perseguição e por sofrimento. Se a sua vida vai tudo bem, analise direitinho. Se é contentamento no Senhor, aí massa. Se a sua vida está bem porque você está contente no Senhor, massa. Mas se a sua vida está bem porque você está seguro no seu trabalho, no dinheiro, na sua casa, na sua carreira, no seu objetivo, se a sua vida está bem por causa disso, abra os olhos. Se é por contentamento em Cristo, maravilhoso, vamos embora. Mas analise o seu coração e analise a sua vida. Se eu não me engano foi Mateus que
gosta de tirar onda comigo quando eu prego, das coisas que eu falo, acho que foi ele. Ele fala que eu sempre dou um jeito de, no final do sermão, colocar o texto de Esmirna. Não é verdade. Não tem como eu não comentar sobre a igreja de Esmirna. Não tem como diante desse texto. Os irmãos sabem que o texto de Esmirna é o meu texto favorito. Eu vou pregar esse texto no Sermão de Prova, dia 25 de maio. Eu estou feliz pra caramba que eu vou pregar o meu texto favorito. Esse texto mostra uma igreja que estava morrendo. E Jesus, ele mostra: eu sou aquele que estava morto e tornei a viver. Eu conheço o que vocês estão passando. Eu sei o que vocês estão passando. E depois dessa frase linda, eu sei o que vocês estão passando, Jesus fala sério: vocês terão provação de 10 dias. O diabo vai colocar vocês na prova. Vocês vão sofrer. Vocês vão ser mortos. Mas sejam fiéis até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus avisa: vocês irão sofrer. Vocês terão provações de 10 dias. O diabo vai colocar vocês em provação. Ser fiel até a morte. É isso que Pedro está dizendo. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entregue a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Diante dos sofrimentos, diante da perseguição, o que é que a gente faz? Fidelidade ao Senhor. Como é que eu faço? Irmãos, vamos lá. Vamos se juntar para que a perseguição no Brasil acabe. Será que vai dar? Ou será que Deus quer isso? Será que o plano de Deus é que a perseguição no Brasil acabe? Ou que a perseguição no Brasil piore, 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 piore? Não tem como a gente resolver o problema da perseguição. Não tem como a gente resolver o problema dos políticos corruptos. Podemos melhorar aqui e ali. Os homens devem entrar na política, homens cristãos sérios, devem fazer isso sim. Mas não vai resolver por completo. A recomendação de Pedro e a recomendação de Cristo lá em Esmirna é: seja fiel. Está sendo perseguido? Seja fiel. Está sofrendo? Seja fiel. Obedeça ao Senhor. Está em dúvida do que fazer? Seja fiel a Cristo. Obedeça a sua palavra. Essa deve ser a nossa vida e esse deve ser o nosso consolo. Que sendo fiel ao Senhor, guiados pelo próprio Senhor, vamos obter a coroa da vida, dada pelo próprio Deus, pela graça dEle, pela misericórdia dEle. Então você, meu amigo, que não conhece a palavra do Senhor, que não conhece a Cristo, se entregue a Ele. Não existe nada nesse mundo que pode resolver o sofrimento eterno. Você pode achar alguma coisa que resolva o seu sofrimento momentâneo aqui na terra, mas o sofrimento eterno nada garante senão o sangue de Cristo Jesus, que morreu em favor de nós. Para nós que já conhecemos a Cristo, o que fazer diante de tantas lutas? Fidelidade ao Senhor. É tudo isso que Ele requer de nós, para a sua glória, para o seu louvor e para nos dar esperança. E que assim o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos fazer a oração final, agradecendo a Deus pela palavra que foi trazida pelo Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai, porque escutamos a Tua palavra, que possamos, Deus, aplicá-la em nossas vidas, que verdadeiramente, Deus, o Senhor possa ter falado aos corações de cada um de nós, Pai. Ó Deus, que nós possamos ser fiéis a Ti, obedientes, Pai, mesmo diante das provações, como foi dito. Nos ajuda, Pai, porque sem Ti nós não vamos conseguir, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa estar nos guiando, possa estar fazendo com que nós possamos Te buscar mais, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de cada um de nós. Ó Deus, nos abençoa durante toda essa semana, Pai. Não sabemos o que acontecerá, mas o Senhor está conosco. Foi assim que o Senhor prometeu. Fica com cada um dos Teus filhos, nos guarda e nos protege, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Que a
Igreja pode assentar. Gostaria de saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Faz um sinal com a mão. Tem um jovem lá atrás. Seja bem-vindo. Que você possa voltar mais vezes. Vamos saudá-lo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você possa voltar mais vezes. Você possa ter gostado do nosso culto que prestamos ao nosso Deus. Tem mais alguém? Não? O nosso pastor, como ele avisou pela manhã, ele não está aqui hoje à noite, porque ele foi pregar na igreja do pastor Petrônio. Por isso que ele não está aqui hoje. Terça-feira, às 19h30, nosso culto de oração. Está com a responsabilidade de quem? O MP. O MP está com a responsabilidade. E quinta-feira, culto de doutrina. Tá bom, meus irmãos? Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe.